Ok, pessoal? Vamos agora abrir esse espaço. E o pessoal está entrando, né? Ok. Ok, pessoal? Vamos ficar agora. Mas tipo assim, uma coisa tradicional para perguntas. Na medida das possibilidades, vamos procurar esclarecer as dúvidas que possam surgir, aproveitando sempre esse espaço exclusivo. Por favor, com vocês, a palavra. Tenham a bondade. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém gostaria de esclarecer alguma dúvida? E algumas pessoas estão com... Acho que... o pessoal está com o microfone ainda desligado. Não, todos os microfones estão abertos. Estão abertos? Tá, então cada um tem que abrir o seu microfone, é isso? Eu estou vendo aqui todos bloqueados, não? Não, todos estão abertos. Ah, tá bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar aqui a ocasião, pessoal. Tchau, Rabino. Gabriel, estava com saudades de você, Gabriel. Eu gosto porque você sempre faz perguntas e quando você faz perguntas, você dá a oportunidade de nós respondermos e, ao mesmo tempo, todos poderem compartilhar o esclarecimento das suas dúvidas. Tudo bem com você, Gabriel? Tudo bem. Graças a Deus, graças a Deus. Que bom. Qual é a sua dúvida, Gabriel? Eu não entendi uma coisa só. Assim, a praga da escuridão parecia uma praga muito leve, assim, para o que os egípcios passaram. Uma praga, veja só, se você pegar uma nação inteira, o Egito era a potência mundial da época. O que Hashem queria, na verdade, com as 10 pragas? Hashem queria duas coisas, dois aspectos diferentes. Quebrar o egocentrismo dos egípcios. Os egípcios foram, na antiguidade, o povo mais soberbo, o povo mais orgulhoso, o povo mais egocêntrico, né? Eu não expliquei, na verdade, eu fiquei de explicar no último momento do segmento anterior da nossa aula, que o ancestral do Paró, um outro Paró, na época do patriarca Jacó, conversou com Jacó, perguntou quantos anos Jacó tinha, e quando o patriarca Jacó se despediu, ele deu uma bênção para o Paró. Ele deu uma bênção de que quando o Paró se aproximasse das águas do Nilo, as águas do Nilo iriam transbordar, iriam ao encontro do Paró. Isso só acontecia com o Paró e seus descendentes. Mas por motivos que só Deus sabe, esse fenômeno, em vez de o Paró agradecer ao Jacó e ser o Paró da história do Egito, agradecer e honrar os judeus pela bênção do seu patriarca ancestral, etc., ele virou um ídolo e passou a perseguir os judeus nessa geração. Então, na verdade, as pragas do Egito tiveram dois objetivos. Quebrar o egocentrismo da civilização faraônica. Número 2, servir na fundação do povo de Israel, porque os filhos de Jacó, ou de Israel, é o segundo nome de Jacó, os filhos de Jacó, os filhos de Israel,
O povo de Israel, no seu nascimento, ele nasceu praticamente na saída do Egito. Os filhos de Israel viram as 10 pragas e os grandes milagres de um Deus revelado como fonte de inspiração para conseguirem adentrar o exílio durante milhares de anos, outros exílios. Então, a inspiração é justamente a revelação de Deus na hora que o povo de Israel foi formado. E Deus se revelou com mão forte e braço estendido justamente no Êxodo, na saída do Egito. Foi isso que ocorreu. E então foi um momento especial. Agora, um povo que é tão soberbo, tão cheio de si, tão orgulhoso e acha que controla o mundo nas suas mãos, de repente fica imobilizado durante 3 dias e 3 noites por uma substância que é algo mais escuro ainda que a própria escuridão e que os deixa imobilizado durante 3 dias. Essa é uma forma de quebrar o egocentrismo da antiga civilização egípcia. O egocentrismo anda de mãos dadas com a idolatria, porque a idolatria é a negação de um único Deus. Quando nós meditamos, refletimos sobre o aspecto de infinitude de Deus, ele é ilimitado, infinito, isso causa no nosso íntimo uma inspiração no sentido de autoanularmos. Mas os idólatras não têm essa sensibilidade. Ao contrário, a tendência é de eles serem cada vez mais orgulhosos. Por quê? Porque o Deus deles é muito pequeno, é limitado. É um Deus que nasceu, que se comportava como um homem, depois morreu, ou é uma estátua, ou é um Deus vivo, como Paró, Júlio César e o Nazareno, etc., e depois morreu. É uma perspectiva muito tênue, muito fraca, muito pobre, muito míope da veracidade maior do ser absoluto, que é Deus. E isso estimula o egocentrismo, o orgulho. E Hashem fala, através dos profetas, eu estou em todo lugar, menos no lugar onde há o orgulho. Hashem e orgulho não se bicam. Sabe por quê? Porque orgulho é um atributo divino. Ele funciona bem quando é atribuído a Deus, mas quando é atribuído ao homem, dá meleca. Orgulho, em relação ao homem, é um homem brincando de Deus. Desde quando uma criatura ínfima, como um ser humano, pode brincar de Deus? Deus nos livre. Mais alguma pergunta, pessoal? Shalom, Rabino, sou eu de novo. Fala, Gabriel. Por favor. É um pouco fora do tema. Não tem problema. Quando eu era criança, o meu professor, Sim. uma vez, ele criticou a Bíblia porque ele falava muito de democracia e presidencialismo, que como é importante, nós escolhemos o presidente. E porque a Bíblia nunca deu essa margem de forma de governo. Assim, ela teve os juízes e teve a monarquia, mas ela não deu essa margem de presidente ou... Então, vamos analisar um pouquinho. Na verdade, a democracia pode ser boa para as nações do mundo. Mas vamos analisar um pouquinho a democracia, onde ela foi inventada. A democracia foi estruturada na Praça Central de Atenas, capital da antiga Grécia, dos filósofos, dos sábios gregos. Mas os servos e os escravos já ficaram de fora. As mulheres também. Que democracia é essa? Que já na sua fundação, no seu nascimento, já exclui um monte de gente. A democracia não é um regime perfeito. É um regime dos ruins, é o menos pior, porque a democracia leva em consideração a maioria das pessoas, mas uma minoria
é sacrificada. Eles fazem pelo voto o voto da maioria. Mas não é perfeita, porque o ideal seria um regime que levasse em consideração a opinião de todos, não somente de uma parcela, mesmo que essa parcela seja a maioria. O ser humano, historicamente, é contraditório. Muitos povos, alegando a democracia, acabaram sendo os primeiros a transgredirem. Então, na teoria, tudo é muito bonito, tudo é muito redondo, tudo é muito lindo, mas a prática é bem diferente da teoria. Os americanos é a primeira república, né, presidencialista, com George Washington, 1776, o primeiro país moderno surgindo no mundo, a primeira república presidencialista. No entanto, mantiveram escravos, quase que dizimaram os índios, fizeram uma série de besteiras, uma série de erros, e apesar da democracia, foram efetivados. Ou seja, a democracia dos males é o menos pior, é muito bom. Mas aqui é diferente na Torá, aqui se trata do povo de Israel. E o Deus que nos dá vida, que criou o ser humano, ele sabe perfeitamente a criatura que ele fez, que ele construiu. Ele sabe o que é melhor para cada ser humano e, particularmente, ele sabe que é melhor para o povo de Israel. Quando o seu professor, na sua infância, começa a analisar a Bíblia, ele a analisa com olhos de uma pessoa secular, de uma pessoa que não acredita que a Torá vem de um único Deus, de uma pessoa que não acredita que Deus é o Senhor absoluto, o Criador e o dirigente de absolutamente tudo. Ele vê a Bíblia meramente como um documento histórico da antiguidade, mas ele subtrai o caráter divino, porque se ele acreditasse que a Bíblia tem origem em Deus, ele jamais desconfiaria de que o Criador do próprio ser humano sabe melhor do que ninguém, por meio de sua orientação, como esse ser humano deve se comportar, particularmente na Torá, em se tratando do povo de Israel. Ou seja, ele faz uma análise bem parcial, bem específica, bem própria de uma pessoa secular e desprovida de uma espiritualidade maior. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta, por favor? Vamos aproveitar a ocasião. Oi, Rav Shimon. Oi, Vânia, tudo bem? Baruch Hashem, meu senhor. Baruch Hashem, agora melhor. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando Hashem ele interferiu no livre-arbítrio do faraó, mas faraó ainda podia ter escolhido, ainda ele teria, não foi totalmente não, né? Ele ainda poderia ter a chance de não fazer, não é? É isso? Exatamente. Quando Hashem tira, é muito raro uma situação como essa. Por que Hashem tirou o livre-arbítrio do Paró? Pelos motivos já expostos. Em primeiro lugar, que o Paró ele era mal intencionado, ele era perverso. Ele se considerava um Deus. Ele sabia que ele não era, mas ele se considerava um Deus à medida que enganava o povo. E onde que ele mostrava a capacidade divina dele? Quando ele se aproximava do Nilo e as águas subiam, a maré do Nilo, as águas acabavam subindo ao encontro dele. O Paró, já que ele se considerava uma divindade, ele tinha um controle absoluto sobre a vida, a morte das pessoas, abrindo mão da ética, da moral, etc. Ele mostrou cinismo, ele se negou inicialmente, ele peitou, sabendo da existência de Deus, ele peitou o Todo-Poderoso, sabendo que ele existia. Ele tinha, pela tradição de seus ancestrais, ele sabia que o povo de Israel era um povo divino e que Deus estava por trás do povo de Israel, os inspirando. Mesmo assim, ele se antagonizou,
o orgulho dele, a ambição dele, fez com que ele fosse em frente e se negasse a liberar o povo de Israel para fora do Egito. Essa atitude do Paró fez com que Deus tirasse o seu livre-arbítrio. Por que Hashem tirou? Para quebrar o povo egípcio diante das 10 pragas, e particularmente no pender das águas do Mar Vermelho. E número 2, para servir de uma inspiração toda especial ao povo de Israel por ocasião da festa de Pêssar, onde anualmente os judeus celebram o seu nascimento com o êxodo, a saída do Egito, tão importante a ponto de, depois de 3.333 anos, comemorarmos a saída do Egito como se fosse hoje, como se fosse ontem, como se fosse no presente momento. Essa é a eternidade do povo de Israel. No final das contas, mesmo tirando o livre-arbítrio do Paró, a gente vê que nas profundezas do mar, o Paró se arrependeu. Ou seja, Deus deixou um pouquinho, o suficiente para que ele pudesse superar até o decreto de se tornar totalmente insensível. Foi necessário que o Paró visse todo o seu povo sendo destruído pelas águas. Foi necessário que o Paró fosse para as profundezas do Nilo, numas águas que estavam tendo uma erupção vulcânica submarina. Foi necessário para que ele visse totalmente a morte diante dos seus olhos, para que ele se arrependesse. E por conta de um sentimento, ele acabou sendo poupado por Deus. Está escrito nos comentários em relação à história de Korah, aquele primo de Moshe que peitou Moshe e quis fazer uma revolução, uma rebelião contra a liderança de Moshe e Aron, que, na verdade, eles eram representantes de Hashem, da liderança de Deus. Está escrito que os filhos de Korah foram poupados da morte. Apesar de tragados pela terra, eles acabaram subindo da fenda ou do buraco, de alguma forma, eles saíram do abismo fechado pelo chão, eles conseguiram se salvar. Por quê? Porque eles tiveram um sentimento de arrependimento. Na prática, eles não fizeram absolutamente nada para divergirem do próprio pai. O pai foi até as últimas consequências contra Moshe e Aron, e os filhos o seguiram. Mas, diferentemente do pai, eles tiveram um sentimento de arrependimento. Esse sentimento foi o suficiente para que eles pudessem ser poupados da morte certa. E está escrito, preto no branco, no Sefer Dvarim, no Deuteronômio, que os filhos de Korah não morreram e que os seus descendentes continuaram vivos quando eles saíram do abismo para terem uma vida normal. Porque eles foram poupados, acreditem, por causa de um sentimento de arrependimento. Se Deus leva em consideração os sentimentos, os pensamentos nossos de arrependimento, quanto mais em se tratando de atitudes que possam mudar toda a nossa vida, virar o jogo numa guinada de 180 graus, nos colocando na direção firme e clara a caminho da luz. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitando. Obrigada, Rav Shimon. Imagine, Vânia. Um prazer. Mais alguma pergunta, Rav, pessoal? eu tenho uma pergunta. Quem é? O Raniel. Como vai, Raniel? Tudo bem? Estou bem, senhor. Graças a Deus, tudo tranquilo. Por favor, tenha bondade. Rav, eu li um comentário na Torá que diz Sim. que o Moshe não poderia fazer as 3 pragas, as 3 primeiras pragas, porque uma afetaria o mar e o outro a terra. E diz que ele não poderia machucar a terra por conta dele ter matado o egípcio e a terra ter ajudado ele. Como a terra ajudou ele? Então, na verdade, ele teve, em primeiro lugar, ele não tocou num fio de cabelo desse egípcio. O Moshe Rabbeinu usou o nome cabalístico de Deus, um dos nomes cabalísticos de Deus, provavelmente aquele de 45 letras, e com o nome cabalístico de Deus, ele fez desaparecer o corpo daquele egípcio.
Aquele egípcio, ele desmoronou somente nos ossos, na caveira dele. O Moshe enterrou a caveira dele. Então, a terra foi conivente com ele e compartilhou a proteção dele, uma vez que ele ocultou aquele corpo que poderia denunciá-lo. Então, na reciprocidade, em agradecimento da terra, ele não poderia amaldiçoar a terra. O rio Nilo, ele não podia, na verdade, quem estendeu o cajado para a praga do rio se transformar em sangue, não foi o cajado de Moshe, sim o cajado de Arão. Por quê? Porque Moshe não poderia bater no rio que o protegeu quando ele estava na cestinha durante 3 meses. Dos 6 meses, ele nasceu prematuramente, até os 9... dos 6 meses até os 9 meses. Exatamente. Dos 6 meses até os 9 meses, ele foi oculto e foi salvo pelo Nilo. Ele não poderia bater no Nilo no sentido de reciprocidade. Nós vemos, então, a grandeza de um tzadik. Um tzadik é tão espiritualizado que ele toma cuidado até inferir elementos da natureza que o favoreceram. Sim, Ravi, muito obrigado pela explicação. Eu agradeço a oportunidade. Mais alguma pergunta, pessoal? Tchau, Rabino. Fala, Gabriel. Rabino, a minha pergunta é assim, os judeus já tinham enfrentado vários problemas, assim. A Torá é um presente incrível, mas por que ela não foi dada 1 semana ou 2 semanas depois que saíram? Porque teve um tempo tão longo. Na verdade, a Torá foi dada 7 semanas depois da saída do Egito. Por quê? O povo de Israel ainda estava muito cru. O povo de Israel, além de ser escravizado fisicamente, ele foi também escravizado espiritualmente. O povo de Israel fazia idolatria, porque todo mundo lá no Egito fazia idolatria. Segundo os nossos sábios, judeus foram salvos por 3 grandes méritos. Eles continuavam com seus nomes judaicos, eles continuavam com as suas vestes de judeus, eles continuavam com a sua língua própria, que era uma língua própria judaica lá no Egito. Não conhecemos, não sabemos qual. Não era hebraico, era uma língua, era um dialeto que eles criaram durante a sua estadia no Egito. E também, é claro, pelo mérito dos patriarcas e da promessa de Deus que eles seriam salvos. Mas, na verdade, é uma minoria que saiu do Egito. Então, eles estavam muito crus. Então, existe um conceito da filosofia racídica que, para um grande evento, há a necessidade de preparação, e, às vezes, a preparação é mais importante do que o próprio evento. Para eles receberem a Torá, eles tiveram que se desvencilhar de 49 graus de impureza até estarem totalmente puros a ponto de receberem a Torá. Eles foram libertos fisicamente com a sua saída do Egito, mas a liberdade plena ocorreu depois de 7 semanas com a entrega da Torá. Houve um processo de purificação. Esse processo de purificação exigiu um intervalo de tempo de 7 semanas, até eles receberem a Torá no cume do Monte Sinai, entregue por Deus por meio do grande líder Moshe. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitando a ocasião, vamos lá? Rabino, mais uma pergunta. Gabriel. Sim. Os outros povos, no caso, Deus falou que Deus ofereceu a Torá para todos, mas quando ele foi para oferecer para Ismael, tinha a parte de não roubar. E o Ismael falou assim, não, isso é muito complicado. Mas, de qualquer forma, já não é uma obrigação de qualquer Beneinor não roubar nada? Ou do Esaú de Nossa Senhora? Os povos do mundo, infelizmente, eles não cumpriam com as 7 leis de Noah. Era uma minoria que procurava cumprir com as 7 leis de Bnei Noah. Por isso que os monoteístas no mundo são poucos. Na verdade, os muçulmanos também são monoteístas, mas eles acreditam no único Deus, mas o Deus deles é um Deus diferente. É um único Deus, mas é um Deus sanguinário. Eles não são muito justos. Eles são terríveis.
A palavra assassinar em hebraico, em português, vem do latim. Também tem o inglês, tem to kill e tem to assassinated. Né? Assassinar vem de hashashin. Assassino vem de hashashin, que eram consumidores de hashish e que eram pistoleiros profissionais. Faz parte da cultura islâmica a morte do seu oponente, a redenção pelo sangue derramado do próximo. Então, é um problema grave. Está escrito no Talmud que Deus colocou 10 medidas de imoralidade no mundo. E o Talmud fala que 9 foram dadas aos ismaelitas. Ou seja, aquilo que eles fazem, em termos de promiscuidade, é literalmente por debaixo dos panos. Eles têm uma vida dupla total. Eles são muito, muito amorais, imorais. Então, isso é já explicado no Talmud. Então, o roubo era comum na sociedade deles, tanto que há fontes históricas que Maomé, Muhammad, ele era originalmente um homem analfabeto que casou com uma mulher rica, ele era ladrão de cavalos. A profissão dele, até virar o fundador da religião islâmica, o grande profeta, entre aspas, né? De profeta ele não tinha nada, ele era um ladrão de cavalos, né? É por isso que eles recusaram não roubarás. Mas, na verdade, não roubarás da Torá não é roubar. Vamos esclarecer mais uma vez aqui que em outro segmento da Torá já há a proibição de não roubar. Não roubarás, nos 10 mandamentos, é rapto, é sequestro. Antigamente, a coisa mais comum do mundo, na antiguidade, era raptar uma pessoa e transformá-la em escravo. Isso era terrível, porque a liberdade individual de cada pessoa era ameaçada constante e continuamente. Por isso que está na Torá, não roubarás. Aqui não é roubo, não é furto, não é roubo, não é assalto, é roubo de almas. Roubo de almas significa rapto e sequestro. E é uma coisa grave na Torá. Mesmo se tratando do povo de Israel, rapto e sequestro, perante testemunhas e julgado no grande Sanedrin, Sinédrio, Tribunal Rabínico, poderia até resultar na morte, o sequestro de uma pessoa, o rapto de uma pessoa. Tamanha a gravidade que se tem em tirar a total liberdade da pessoa, a raptando, a sequestrando e a transformando em um escravo de uma forma totalmente ilícita. Ok? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito bem, pessoal. Agradeço a atenção, a presença e a colaboração de todos, desejando um excelente resto de noite e que todos nós sejamos instrumentos da luz infinita de Deus. Amém. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.